Montei uma estrutura de 5 passos aqui, 5 etapas aqui, para mostrar como é que você pode fazer a gamificação na sua empresa, né? Dar esse pontapé inicial aí para deslanchar depois. Não precisa ser uma gamificação complexa, não é nada disso, não é isso que a gente vai falar aqui. Não é uma coisa muito complexa, muito grande, que precise de muita tecnologia, muita estrutura, nem nada disso. A ideia é mostrar como um passo a passo aqui, em 5 fases, 5 etapas aqui, para você começar, né? Para você começar a testar e ver resultado e começar a trabalhar com gamificação aí. Qual que é a primeira etapa ali de quando a gente está falando de gamificação, né? É entender o problema. Qual é o problema que a gente está resolvendo? Você, dentro da sua empresa, da sua equipe, você precisa entender qual é o motivo da falta de engajamento. Normalmente a gamificação normalmente não, quase sempre, né? 100% das vezes a gente ataca um problema de falta de engajamento, de motivação, onde tem pessoas, a gamificação consegue ajudar. Mas você precisa entender um pouco qual é o motivo, qual é o problema, qual é o motivo da falta de engajamento dessa galera. Pode ser que eles estejam desmotivados por conta de um chefe chato, ou um ambiente ruim. A gamificação não vai ajudar nesse aspecto, né? Esse é um ponto. Um outro ponto pode ser, sei lá, um outro ponto que a gamificação não ajuda também é quando o produto que você tem, os clientes não acham útil, eles têm algum problema de usabilidade, enfim, a gamificação não vai resolver um problema de produto, né? Ele está sempre voltado para as pessoas ali. Ou então um problema de salário, por exemplo, né? Então, também, de novo, a gamificação não vai aumentar o salário de ninguém, né? Não vai resolver esse problema para você. Então, é identificar direitinho qual é o problema, por que você escolheu a gamificação como uma solução para o seu problema. Né? Eu acho que esse é o principal ponto para saber se você continua seguindo com a gamificação ou não, ou se você usa alguma outra técnica. Tem várias outras técnicas de descoberta, né, de problema, tem design thinking, a gente pode pensar em design sprint, né, que o Google está usando, é o método do Google, né, um monte de gente está usando. Então tem várias ferramentas para você descobrir um pouco e explorar um pouco o problema. E depois de entender bem o problema, você define se a gamificação é ou não um caminho, né, para a solução. Quando que é um caminho, né? Quando que a gamificação é um caminho? Quando você tem algum engajamento já das pessoas. Enfim, as pessoas já estão à vontade na sua empresa e tem algum nível de engajamento ali. A gamificação, ela potencializa esse engajamento, né? É para isso que serve a gamificação. Uma segunda etapa que a gente trabalha dentro da gamificação, né, depois que você entendeu bem o problema e viu que a gamificação é uma solução, a gente parte para entender quem são as pessoas. O que eu quero dizer quem são as pessoas? Você sabe quem são os seus funcionários? O que eles fazem no final de semana? Eles são casados, têm filhos, gostam de viajar? Esse tipo de coisa que vai fazer com que você se aproxime mais dessas pessoas e entenda um pouco melhor do perfil delas, do comportamento delas, porque lá na frente a gente vai escolher alguns elementos de game que façam sentido para elas, para esse perfil. E aí você me pergunta, Marcelo, como é que eu conheço, como é que eu faço para descobrir quem são essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas, né? E eu não conheço nenhum outro jeito, gente, que não seja conversando. Você precisa parar e conversar com essas pessoas, entender essas pessoas, marca um almoço, vai jantar, liga no final de semana, marca um happy hour, né? Então, entender mesmo. Essas pessoas trabalham junto com você, elas convivem mais com você do que com as próprias famílias. Então, você precisa entender o perfil, o comportamento, sacar um pouco de qual é o comportamento dessas pessoas, né? E aí, como é que funciona? Depois de conversar bastante, de entender bastante, vai anotando o que eu costumo fazer. Eu vou dar, no meio do caminho aqui, eu vou dar algumas dicas também. O que eu costumo fazer é anotar frases, né, que elas conversam. Quando eu estou conversando, entrevistando, batendo um papo ali, e perguntando sobre o trabalho, sobre a família, sobre os sonhos dela, que isso é importante também, descobrir um pouco das motivações dela. Eu acabo anotando as frases que elas falam, né? Citações mesmo. Ajuda a identificar um pouco
do perfil dentro da gamificação para a gente poder escolher o elemento certo lá na gamificação depois. Quais são? E aí eu vou voltar, tem vídeo aqui no canal dos perfis de Bartle e tal, eu vou passar rapidinho, mais ou menos para você identificar um pouco, sacar um pouco qual é o perfil de cada um deles. Primeiro, a gente tem os competidores, né? Então quando você está conversando com essas pessoas, eles vão soltar frases do tipo, desse tipo, né? Que eu não quero apenas ganhar, eu quero que todo mundo se sinta derrotado, eu quero que todo mundo perca. Né? Então, são frases nesse sentido, de alguma forma. Óbvio, você vai ter que conversar bastante para pegar nas entrelinhas essas nuances ali. Mas é importante, é uma etapa muito importante da gamificação, entender essas pessoas ali. Então você vai anotando as frases, esse é um perfil, legal, esse cara aqui falou isso, falou mais ou menos sobre vencer, sobre ser melhor que as outras pessoas, então você já indica um pouquinho ali, um pouquinho da competição deles, dessa galera. Um outro público, um outro perfil, são os conquistadores, que são pessoas que elas têm um perfil muito parecido, né? Depois de conversar bastante, você vai começar a sacar algumas diferençazinhas. Um perfil muito parecido com os competidores. Mas eles têm, a motivação deles está em outro lugar, está na realização de tarefas, na realização de metas, na progressão, né, no cumprimento de metas ali. Então eles soltam frases desse tipo, só me fala o que eu preciso saber e pode ter certeza que todo mundo vai ficar sabendo o que eu consegui. Né? Então são pessoas que não só estão motivadas no desafio, né, proposto, mas elas também gostam de mostrar que conseguiram realizar esse desafio, né? Compartilhar essa conquista também é importante para elas. Então acaba confundindo um pouco com os competidores essa linha de conquistadores, e são perfis bem diferentes na motivação. A gente utiliza elementos diferentes para fazer a motivação deles, numa estratégia de gamificação. O próximo perfil, que é o do perfil de Bartle, são os exploradores, né? Que você vai, a hora que estiver conversando, você vai perceber também essas nuances. São pessoas que estão mais preocupadas em explorar o que a experiência tem de diferente, de aprendizado, de proporcionar aprendizado para essas pessoas, né? Então eles soltam frases mais ou menos nesse sentido, né? Eu entendi o objetivo, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Pode ser que eu encontre alguma coisa nova no caminho, pode ser que eu ache um jeito diferente de fazer isso que você me pediu para fazer. São pessoas que estão querendo um aprendizado novo, né? Estão querendo inovar, elas sabem do objetivo, elas querem cumprir o objetivo, mas querem fazer por um caminho diferente. São pessoas que estão acostumadas a inovar, né? A fazer esse movimento de inovação dentro da empresa. E aí um último perfil são os sociais, né? Que são pessoas que elas entendem o objetivo, mas elas estão mais preocupadas, elas são mais motivadas em novas experiências com outras pessoas, em conhecer outras pessoas, entender quem são os parceiros dela de trabalho, de vida, né? Então são frases desse tipo, eu aprendo e evoluo com as pessoas, né? Por isso que eu estou aqui. Tem uma turma legal, tem uma cultura legal aqui, as pessoas são bacanas e eu quero aprender com essas pessoas. Então são pessoas que são motivadas por outras pessoas, né? É um perfil bem social. Então essa é uma segunda etapa para a gente trabalhar a gamificação, né? Então, primeira etapa é entender bem o problema, né? Vamos estudar a fundo. Não vou escolher a gamificação porque é uma modinha, não vou escolher a gamificação porque está todo mundo fazendo. Eu quero saber se a gamificação vai resolver o problema que eu tenho. E para eu saber, eu preciso estudar isso. Preciso saber exatamente, definir exatamente qual que é o meu problema para saber se a gamificação vai me ajudar ou não. A segunda etapa é entender e conversar com as pessoas. É importante conversar muito com as pessoas. Eventualmente você pode aplicar uma pesquisa e tal, mas nada substitui esse papo, esse olho no olho, né? Então você pode colocar uma pesquisa, normalmente nos projetos que eu trabalho, a gente acaba fazendo uma pesquisa também, mas eu não dispenso a parte de entrevista. Então eu entrevisto, faço alguns papos, 5, 10, 15 pessoas conversando ali, para a gente extrapolar depois para uma pesquisa e validar uma ou outra coisa que a gente identificou nessas frases que a gente coletou, né? Então, para eu saber se, eu conversei com 10, 15 pessoas,
estou percebendo aqui que as pessoas são mais competitivas, né? Então eu vou fazer uma pesquisinha, fazer uma pergunta simples, 3, 4, 5 perguntas, para validar se essas pessoas são competitivas mesmo. E aí você pode usar as mesmas frases que você coletou nessa pesquisa e fazer extrapolar, né, para a turma, numa pesquisa online, perguntando se elas concordam ou não com essas frases, né? Sem identificar ninguém e tal. Mas é um jeito legal de você entender qual é o perfil, né? Para onde está pendendo a sua equipe, a sua turma aí. A terceira etapa é entender qual é o objetivo. E aí é diferente de definir o problema, né? A gente define o problema, entende quem são as pessoas ali, e agora a gente define um objetivo. O que é o objetivo? Né? A métrica. Qual é o objetivo de negócio para a gente atacar com a gamificação? Quando é que eu vou dizer que a gamificação está dando certo? Né? Qual é a métrica que eu vou usar para saber se a gamificação está indo bem ou não dentro do meu negócio? Né? E aí você precisa definir uma métrica. Idealmente uma. Óbvio que você pode ter 2, 3, 5 métricas ali, mas começa a ficar mais confuso, mais complexo de medir até se a gamificação está dando certo ou não. Então é legal pegar uma métrica só, e aí não vale falar que é aumentar a venda, né? Porque aumentar a venda é razão de existir da empresa, a gente precisa de uma métrica. E quais são as principais características aqui de definir uma boa métrica, segundo quem? Segundo o Marcel Leal mesmo. Ela é uma métrica comparativa, ela precisa ser uma métrica que você consiga comparar com outros negócios, com outros concorrentes, né, com seus concorrentes, uma métrica de mercado, né, uma métrica que você consiga comparar por tempo, né, então quero saber se eu evoluí em 2 meses, então eu vou medindo a cada 2 meses e eu vou comparando essa métrica a cada 2 meses para saber se eu estou evoluindo ou não. Então é importante ela ser comparável, você ter essa base de comparação. Uma segunda característica de uma boa métrica é ela ser simples, ela precisa ser fácil da galera entender. Não adianta eu falar que eu vou, sei lá, vou aumentar em 10% o meu ROI de investimento em mídia, no AdSense, você já começa a complicar demais, as pessoas não vão entender o que é essa métrica. Né? Então, precisa ser uma coisa bem simples, bem rápida. Uma equipe de vendas, por exemplo, número de ligações, número de reuniões marcadas. Essa é uma métrica simples, fácil da galera entender. Né? Então é importante ela ser simples. As pessoas precisam olhar para aquela métrica e entender, saber do que você está falando, o que você quer com aquela métrica. Uma outra característica aqui, que eu coloco como essencial para uma boa métrica, é ela ser uma taxa, uma proporção, né? Você conseguir medir a evolução e não um número absoluto. Né? O que eu quero dizer com isso? Aumentar o meu volume de ligações em 10%. E aí eu vou subindo, eu vou comparando essas medidas a cada semana, sei lá, aí vai na comparação, né? Mas ela é legal ser uma taxa porque ela é relativa e ela consegue comparar uma coisa com a outra. Então você pode até ter 2 operações de vendas distintas com um número de vendedores diferentes, mas o número de ligação de um sei lá, aumentei em 1%, no outro eu aumentei em 2%, independente do número de vendedores, independente do número de ligações. Então é importante ela ser uma taxa, ser uma proporção. E uma última etapa, uma última característica da métrica é ela ser... As pessoas precisam conseguir agir sobre ela. É isso que eu quero dizer. Eu não posso dar, por exemplo, pedir para o RH uma métrica de vendas, né? Aumentar o número, cobrar do RH um número de aumento de ligação. É isso que eu quero dizer. Então é uma métrica que as pessoas consigam agir sobre ela seja fácil, elas tenham autonomia para poder agir sobre essa métrica. Né? Então é importante para definir uma boa métrica ali e de preferência uma só, para você poder acompanhar com a gamificação. Né? Então a gente falou de, primeiro, definir o problema, saber se a gamificação é uma solução para o seu problema. A gente falou de uma segunda etapa, conhecer muito bem as pessoas, perceber qual é a tendência de perfil delas ali, para depois lá na frente saber quais os gatilhos, quais os elementos que eu vou usar na minha estratégia de gamificação. E a gente falou de objetivo, de métrica. Como é que eu vou saber se a minha estratégia de gamificação está dando certo ou não? Eu preciso de uma métrica de negócio. Mas é importante você perceber se essa métrica que você quer melhorar está alinhada
com os objetivos pessoais das pessoas, né? Que pessoais das pessoas é ótimo, os objetivos das pessoas que estão trabalhando na sua equipe. Elas têm sonhos, elas têm as suas motivações. Nessas conversas que você vai ter com a equipe, você vai sacar por que elas estão trabalhando para a sua empresa. O que faz elas continuarem trabalhando na sua empresa e não escolherem o concorrente? Nesse meio do caminho ali, nessa intersecção entre a sua métrica de negócio e essa motivação, esse motivo pelo qual as pessoas estão trabalhando na sua empresa, né, seja pela cultura, pelas pessoas, enfim, na hora da conversa, das entrevistas, você vai sacar isso. É nessa intersecção que está as maiores chances de sucesso da sua estratégia de gamificação. Né? É ali que a coisa vai funcionar. Né? Independente se é uma estratégia muito complexa ou de gamificação, né? Você vai usar aplicativo, dashboard, caramba, você vai usar só um jogo de carta, vai pegar um jogo pronto de memória, sei lá. Mas é muito mais importante você entender as pessoas e fazer a motivação delas casarem um pouco com ver onde está essa intersecção com o seu objetivo de negócio, com a sua métrica de negócio da empresa. Legal, então a gente vai para uma quarta etapa, que é escolher esses elementos de gamificação, e é aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais prática e ao mesmo tempo mais complicada. Você vai começar a enxergar um pouco melhor qual é essa estratégia. Mas é importante que até agora, você vê que até agora foram 3 passos que a gente não pode pular. É importante demais manter essas 3 etapas e não tentar aplicar uma coisa pronta, uma coisa já na sua equipe, sem conhecer, sem saber para onde você está indo. Então é importante, muito importante ter essas 3 etapas cumpridas ali. E aí a gente vai escolher os elementos de gamificação e aí eu vou passar junto com você aqui quais são esses elementos. A gente já sabe, a gente vai buscar os elementos de gamificação, essas dinâmicas, essas mecânicas de gamificação, a gente vai buscar lá nos jogos e vai buscar de acordo com o perfil que você encontrou na sua equipe. Então eu vou passar aqui várias dinâmicas, vários elementos de gamificação que a gente pode usar, vários elementos de jogos, né, que a gente pode usar na nossa estratégia de gamificação, e a gente vai escolher alguns deles de acordo com o perfil da sua equipe. A gente não vai aplicar tudo de uma vez, né? Então vamos lá. Primeira etapa. A gente precisa, de qualquer forma, sempre, em qualquer estratégia de gamificação, a gente precisa ter pontos de progresso. São 2 elementos que eles estão em 100% de todas as estratégias de gamificação que eu trabalhei. Não conheço nenhuma que não tem, de uma forma ou outra, esses 2 elementos. Então a gente precisa ter esses 2 elementos. Pontos que são... você vai distribuir esses pontos de acordo com as ações, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de acordo com as ações que eles vão fazer para alcançar a métrica que você definiu. Né? Então esses pontos vão indicar que eles estão fazendo a coisa certa para eles, vão dar um feedback para eles que eles estão fazendo a coisa certa. E o progresso, e barras de progresso. Não precisa ser barra, mas pode ser porcentagem, por exemplo. Barra é mais comum e é mais visual, é mais rápido de enxergar. Mas, de alguma forma, você precisa mostrar para essas pessoas que elas estão, pouco a pouco, chegando naquele objetivo de negócio, naquela métrica que você definiu. Né? Então, são 2 elementos que você precisa ter de qualquer jeito. O progresso é importante para dar esse feedback, para saber que as pessoas estão caminhando, que elas estão chegando cada vez mais perto de um objetivo. Né? São 2 elementos de feedback. Um é para mostrar que elas estão fazendo a coisa certa, que elas estão evoluindo, que elas estão subindo a pontuação delas, né? E um outro que é para mostrar que elas estão caminhando, é diferente, né? Elas estão chegando cada vez mais perto de um objetivo. Independente se vai ter um outro objetivo depois lá na frente. Mas elas precisam ter esse feedback, tá? Esses 2 elementos. E é importante ter esses 2 elementos de feedback. Aí a gente expande, eu não falei aqui, mas essa roda aqui, ela está dividida entre os perfis que a gente falou mais cedo aqui. O lado conquistador aqui em cima, depois o explorador embaixo, e lá na frente os competidores e os sociais. Né? Então são elementos que funcionam para cada um desses perfis, funcionam melhor para cada um desses perfis. Tá? Não quer dizer que não funcionam de jeito nenhum, mas funcionam melhor para esses tipos de perfil de acordo. Pontos de progresso você precisa para todo mundo. Né? Você precisa começar independente do perfil que você encontrou ali. Então eu vou abrir um pouquinho a rodinha aqui
e vou falar desses 4 elementos que estão mais ou menos ali no meio do caminho. Eu vou começar com conquistas, que é uma coisa que a gente sempre fala, são os badges, né? Que a gente sempre fala quando fala de gamificação. O que são essas conquistas? São pequenas metas, são pequenos milestones ali, são pequenos objetivos que elas vão alcançar e vão destravar, vão ganhar aquilo como se fosse um troféu, como se fosse um diploma, como se fosse um certificado de que elas fizeram aquilo. Né? Então, é um elemento que funciona muito bem para esses 2 perfis ali de cima, né? Um pouco mais para os conquistadores, né? Que gostam de perseguir essas metas, mas funcionam também para a galera que é mais competitiva, porque eles vão pegar esse troféu que eles ganharam, esse badge, e vão esfregar na cara da galera de quem eles derrotaram, né? De certa forma. Então, são pequenas conquistas durante a experiência ali. E aí você pode ter um elemento de progresso para cada uma dessas conquistas ali, para saber o quanto eu estou chegando perto de destravar essa conquista, né? E ter uma sala, um local onde eles possam apreciar e colecionar, né? Vira meio que uma coleção também. Isso é um outro elemento que ajuda bastante na gamificação, né? Então, se você tem uma coleção, você começa uma coleção ali, as pessoas tendem a querer completar aquela coleção, né? É só ver fascículo que tem em banca, né? Eles nunca mandam... eles nunca começam uma coleção com um fascículo, você sempre ganha o segundo, né? Então você sempre compra na banca lá o primeiro e o segundo fascículo. Por que isso? Porque a gente tem essa tendência mesmo de querer completar, de continuar perseguindo essas conquistas, essas metas. Então é importante ter algumas conquistas, você não precisa ter 20, pode começar com 5, né? Mas ter mais que uma é importante. Se tiver uma conquista que ele já destrave logo de cara, o que tem muito em sistema, né, de plataforma, de sites e tal, é um perfil completo, por exemplo. Né? Então você sempre tem lá um badgezinho de completei o perfil, criei meu avatar, criei uma conta. Né? Então tem sempre um badgezinho ali que você já percebe que tem alguma coisa acontecendo, que você tem mais coisas para perseguir. Então é importante ter mais que uma sempre, tá? Não precisa ter 20, mas tenha mais que uma ali. Vamos pular para o outro aqui. Contagens, né, regressivas, contagens timer de esperas, né? Então, são dinâmicas onde você coloca, por exemplo, somente esse final de semana para alcançar 10 ligações de venda no call center, por exemplo. Né? Então, a gente embute ali uma dinâmica, já tem 2 coisas aqui, né? Tem as 10 ligações, que pode virar uma conquista, né? Mas tem essa dinâmica de espera, de regressiva, que dar essa sensação de urgência, eles precisam fazer aquilo rápido para poder ganhar mais pontos, por exemplo. Né, também pode ser uma outra recompensa ali. O contrário é a espera, né? Então você solta alguma dinâmica, alguma missão, por exemplo, que só vai poder valer, só vai contar pontos a partir de segunda-feira, né? Então as pessoas, você já gera uma antecipação na galera para eles voltarem para o jogo na próxima segunda, porque vai ter uma coisa nova ali acontecendo, ou conheça essa nova área do mapa em 2 horas, né? Volte daqui 2 horas. Então é assim que funciona essas 2 dinâmicas. Funciona muito bem para quem é conquistador, funciona muito para os exploradores também, né? São pessoas que são aquele perfil de pessoas que estão querendo coisas novas, estão buscando coisas diferentes ali dentro da experiência. Um outro elemento de gamificação são as notificações, as interações, para a gente engajar a galera mais social, né, do perfil mais social, que eles estão mais preocupados com as pessoas. Então, são elementos onde... Aí a gente está falando mais de talvez uma solução mais tecnológica, mas notificações, por exemplo, né? Saber que o fulano de tal conquistou uma medalha. Né? Então eu vou lá e fuço no perfil dele para saber quais outras medalhas que ele conseguiu e tal. Então esses elementos de notificação funcionam super bem para esse perfil mais social. Para os exploradores também, né? Então interações, momentos onde eles possam conversar entre eles, trocar ideias, né? Fóruns. Né? Por exemplo, happy hour pode ser para fugir um pouco da tecnologia, né? Pode ser esticar um pouco mais a hora de almoço, por exemplo, no call center, né? Para a galera
tem esse perfil mais social e é uma dinâmica que funciona muito bem também, né? Que não custa nada para a empresa, né? Esticar 15 minutos a mais na hora de almoço para eles poderem conversar e trocar ideias. Então acaba virando meio que uma recompensa e é uma dinâmica também dentro da gamificação ali. Um outro elemento são os sorteios, né? Os sorteios e apostas que funcionam bem para quem é mais competitivo, inclusive. Como funciona, né? Para a galera mais social, né? Que gera uma interação entre as pessoas ali. Para a galera que é mais competitiva, que quer ganhar mais. Então eu posso apostar os meus pontos, os pontos que eu ganhei essa semana. Tem lá dentro de um caça-níquel, eu posso apostar e duplicar os meus pontos, né? Por exemplo. Né? Então são dinâmicas que que geram engajamento nesses perfis ali. Apostas e sorteios também, né? Sei lá, uma vez por mês você sorteia entre quem, sei lá, entre quem ganhou mais pontos, você sorteia um badge específico, um badge exclusivo, né? Então você já começa a misturar um pouco os elementos ali. A ideia é olhar muito bem para o seu perfil. E aqui eu vou parar, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa importante. Aí você não precisa usar esses 4 elementos que eu expliquei de uma vez e nem ao mesmo tempo, enfim. Mas aqui, enquanto eu fui falando, enquanto a gente foi conversando aqui, já dei alguns exemplos de como você consegue misturar um pouco essas dinâmicas, né? E isso vai de acordo com o perfil que você descobriu na sua equipe. Então, por isso que é importante. Se na minha equipe ali eu percebi que não tem ninguém competitivo, a galera está muito mais pendendo para uma coisa mais de conquista e tal, eu não vou usar um elemento de sorteio de apostas que está muito fora do meu perfil, né? Não faz sentido eu usar, eu vou complicar a minha experiência, minha gamificação com um elemento que não está dentro da minha galera ali, não está dentro da minha equipe, do meu perfil ali. O inverso também, né? Então, se eu não encontrei ninguém, está mais voltado, vamos falar de exploração aqui, não é uma galera que está muito mais voltada para a competição. Não faz sentido eu colocar elementos de chat, de mensagem, de interação, porque eles estão muito mais voltados para a competição. Né? Faz sentido eu ter um ranking, ter alguma coisa mais específica para aquela galera lá. É importante ter as pessoas, saber para quem você está fazendo essa gamificação, né? E não do que você gostaria de fazer e tal, ou inspirado num jogo. Uma coisa que eu falo bastante também, a diferença, né, de games e gamificação, né? Quando a gente fala de game, a gente está falando de entretenimento puro, mas tem uma diferença muito mais importante ali, sutil até, entre games e gamificação, é que no game, quem idealizou o game, ele contou a história dele, né? Os criadores estão contando uma história que eles escolheram contar. E as pessoas que estão em volta e assistindo, entendendo aquele game, que escolhem fazer parte daquela história que você está contando ali, né? Então as pessoas que vão ali se identificam com aquela história e as pessoas que não se identificam simplesmente não fazem parte daquilo. Quando a gente está falando de gamificação é o inverso, né? Eu já tenho uma história contada, eu já tenho um público-alvo formado ali. Não adianta eu contar uma história diferente do que aquele público está querendo ouvir. A experiência tem que ser de acordo com aquele público que eu tenho na minha empresa. Não adianta eu contar uma experiência super competitiva, estilo Fortnite, para uma equipe que não está a fim de competir. Né? Então eu vou achar legal, vou querer que as pessoas façam essa competição, mas a minha equipe não quer competir. Não faz muito sentido, né? Não vai funcionar a gamificação lá na frente. E aí a culpa não vai ser da gamificação em si, né? Vai ser porque você não contou uma história que eles queriam ouvir. É importante isso também. Mas aí a gente tem outros elementos que são mais específicos para cada um desses perfis. E a partir daqui eu estou contando para você saber que isso existe e de repente no meio do caminho você tem um estalo e usa isso para uma equipe que está bem focada, de um perfil bem específico da operação. Mas você não precisa começar com esses elementos aqui, porque são elementos bem mais específicos para cada um dos perfis. Então eles precisam conversar com outras dinâmicas dentro da experiência e precisam se relacionar com isso. Talvez fique um pouco complexo, fique um pouco complicado de começar a gamificação nesse sentido. Mas eu vou falar para você conhecer, para você saber que existem esses elementos. Né? Então a gente está falando de níveis. Você percebe que níveis não é um elemento básico de gamificação. Né? E, de novo, isso aqui, gente,
é uma divisão de elementos, não tem só esses elementos, tem vários outros, né? Você pode trabalhar e tal. Então, os níveis, eles, quando a gente fala de nível, né? Iniciante, nível expert e tudo mais, eles estão muito mais, eles funcionam muito mais para uma galera que é mais desse perfil conquistador do que dos outros perfis, né? Não significa que você não precisa ter, mas saiba que ele vai funcionar muito bem para quem é conquistador. Então não adianta você começar com esse nível, com esses elementos, se você não identificou isso no seu perfil. Eu vou voltar várias vezes nessa coisa de conhecer bem o público, conhecer bem a galera. O que são os níveis? A gente tem as pontuações, os pontos que você vai distribuir ali na sua equipe e tal, na sua experiência. E os níveis são pequenas etapas que você pequenas metas dentro desse sistema de pontuação. Os níveis, de uma forma bem sucinta, é isso. Então, quando eu chegar com 10 pontos, significa que eu estou no nível 1, estou chutando valores aqui. Mas quando eu chegar no nível 40, nos pontos com 40 pontos, eu vou estar no nível 2. Os primeiros níveis, eles precisam ser rápidos de serem alcançados, tá? Porque é onde a gente vai motivar essa galera. Essa galera vai se motivar porque eles estão evoluindo rápido. Você pode tomar aí como base dobrar, por exemplo, né? Então, com 10 pontos é o primeiro nível, com mais 20 pontos seria 30 pontos, segundo nível e assim sucessivamente, né? Então, você vai dobrando para deixar cada vez mais difícil subir de nível. Percebe que os pontos são sempre os mesmos. Fazer uma ligação para um cliente sempre vai valer 5 pontos. Mas os níveis vão ficando cada vez mais difíceis de serem alcançados, né? É isso que vai fazer com que as pessoas, por isso que funciona bem para os conquistadores, vai fazer com que as pessoas que têm essa tendência a ser conquistador, a sempre perseguir cada vez mais essas metas, né? Esses níveis mais altos. A gente tem quebra-cabeças, né? Que são puzzles de qualquer natureza, então enigmas que você pode espalhar dentro da sua estratégia de gamificação, eles não precisam ser complexos, eles podem ser, por exemplo, um jogo de memória, é um puzzle e funciona bem para a galera que é mais de conquista mesmo, então é um desafio que ele precisa encarar ali, né? Então funciona super bem. Mapas, né? Quando eu falo de mapas, são áreas a serem exploradas, então não precisa ser o clássico mapa da ilha, né? Com áreas travadas e tudo mais, mas pode ser, por exemplo, como a gente fez na Otis, um prédio, né? Com andares. Então você transforma aquela experiência corporativa, né, de operação num ambiente que fique mais fácil deles entenderem em áreas que eles possam explorar, né? Então a gente já começa a cair até para o perfil um pouco mais explorador mesmo, né? Então são áreas de um grande mapa, que elas podem estar travadas ou não. É legal que algumas áreas sejam travadas, justamente para despertar esse perfil conquistador, né? Voltando aqui para baixo, a gente tem as escolhas, né? Uma sensação de autonomia para a turma, né? E aí funciona, a gente já está caindo para o perfil mais explorador. Então, quanto mais, em alguns momentos da sua gamificação, você pode colocar pontos de escolha, de decisão, que elas precisam fazer uma decisão. Então, eles podem, por exemplo, né? Eu vou pegar a ligação de novo. Eles podem escolher ligar para um cliente X ou Y dentro do seu sistema, né? Num call center, as pessoas estão sempre atendendo ou ligando para quem está na fila ali. Então, se você de repente der uma escolha para ela, olha, você pode ligar para o senhor José ou para a dona Maria, né? E põe uma fotinho, de repente, ali você começa a despertar essa autonomia, essa sensação de autonomia na galera e desperta ali o perfil que é mais explorador e tal. Itens secretos, né, funcionam super bem também para a galera que é mais exploradora ali. Você pode ter um badge escondido, pode ter um badge com um ponto de interrogação que você não sabe onde ele está, você não sabe quando ele vai destravar, né? Então as pessoas vão tentar fazer outras coisas para ver como é que eu destravo como é que eu ganho aquele troféu. Né? Isso é um jeito de colocar um item secreto. Você pode colocar um item secreto que eles nem saibam que existe. Sei lá, teve uma pessoa que chegou primeiro no nível 5, muda a cor do sistema, ou ela ganha uma ficha nova. Não sei, itens secretos funcionam bem para a galera que está explorando, e aí quando ela ganha esse item secreto, ela vai fazer outras coisas, vai se motivar a fazer outras coisas, para ver onde mais tem itens secretos espalhados dentro
da sua experiência, né? Então, é bem legal. Personalização, né? Eu já estou caindo já para a galera mais social. Mas a personalização é legal também. Deixar o sistema com a minha cara, deixar a mesa com a minha cara. Teve um cliente que tinha uma badges físicos, eles distribuíam badges, né? Bottoms físicos mesmo para a turma. E alguns funcionários começaram a comprar uma plaquinha de madeira para deixar em cima da mesa e colar esses botões do jeito deles, né? Então, cada funcionário tinha uma plaquinha diferente. Estou falando, por exemplo, de algumas redes de lanchonete, de fast food, tem os botões também, né? Pensando em botões. E eles colam isso do jeito que eles querem dentro do uniforme deles. Tem uns que põem na faixa do avental, tem uns que põem na camiseta, tem uns que penduram, enfim, põem no boné. Então, são jeitos de deixar a experiência, o ambiente deles com a cara que eles querem deixar ali, com a cara deles. Isso funciona super bem também para essa galera que é mais exploradora, tendendo ali para a turma mais social. E aí, pulando para a parte social ali, a gente tem mecânicas de like, de curtida, né? Simples, não vou nem me estender muito. Mecânica de Facebook, de Instagram. Então, quanto mais interação tiver, mais motivadas essas pessoas vão ficar. Né? Quanto mais interações elas perceberem que estão tendo com as atividades delas, mais motivadas elas ficam. Mecânicas dinâmicas de equipes, de formar equipes, times, né? Badges que eles podem conseguir conquistas, né? Troféus que eles só podem conquistar se todo mundo da equipe fizer alguma coisa, né? Então são dinâmicas que funcionam bem para a galera que é mais social. Teve um cliente que tinha um troféu que era a equipe que ganhava. E esse troféu era um único troféu, ele ficava rodando de mesa em mesa do gerente da operação, né? Então é uma dinâmica bacana, você tem uma motivação em equipe ali para a galera, desperta um pouco da parte de competição também, a parte de conquista e tal, mas essa dinâmica social funciona muito bem, né? Tá todo mundo querendo que aquele troféu fique na minha operação. Né? Então, a cada mês aquilo trocava para a operação que dava mais resultado. Enfim. Então, o troféu ficava sempre ali. Eu quero trabalhar junto com a minha equipe para aquele troféu ficar, né, na minha operação ali. Os status, né? Quando a gente fala de status, por exemplo, eu poder, quando eu atingir determinado nível, quando eu chegar no nível 3, eu vou poder acessar uma área dentro do sistema que ninguém acessa. É um item de exclusividade ali. Né? Então eu tenho um status melhor do que o resto da galera. Essa dinâmica, né? Essa mecânica ali. Eu me destaco da galera porque eu fiz alguma coisa. É um pouco diferente da conquista. Tá bem parecido, mas a dinâmica pode ser aplicada extra conquista. Né? Então quem explorar uma área específica do mapa lá vai ser chamado para explorador master. Então todo mundo vai enxergar aquilo como um status diferente para a galera. Vou subir ali e vou falar da galera mais competitiva, que são os elementos que exploram mais essa competição mesmo. Que aí sim a gente está num elemento nos elementos mais comuns ali nas experiências de gamificação, né? São os rankings, né? Rankings mesmo de leaderboard, quem está em primeiro, quem está em segundo. Você tem em algum lugar um jeito, né, de mensurar e comparar essas pessoas e até premiar também depois, né? Se isso serve de insumo para dar recompensa. Dinâmicas de disputa mesmo, né? Mecânicas de disputa, um desafiando o outro, né? Então você pode ter dois vendedores competindo entre eles, fazer uma liga, fazer um mata-mata, né? Um campeonato com chaves, a galera vai caindo e no final do mês você tem uma grande final onde os dois estão competindo, você começa a brincar um pouco com a comunicação também em volta, né? A narrativa é importante também, né? Dentro, nem tem como elemento aqui, mas a comunicação da sua experiência de gamificação tem que funcionar super bem para todo mundo. Desde da experiência, né, em si, né, na comunicação ali entre eles, né, a narrativa que você vai contar ali, quanto para o endomarketing, para a intranet, nos e-mails, né, os e-mails que você troca com a galera, mudar o vocabulário para a experiência que você está colocando, né? Ao invés de falar, sei lá, vamos bater a meta, vamos destravar o MetaMaster, o robô X, né? Você começa a mudar o vocabulário
e envolve a turma nessa experiência toda. Mas você tem as disputas e tem, né, a recompensa em si, que é um elemento importante dentro da gamificação, de uma estratégia de gamificação, que funciona. Aqui é muito recompensa extrínseca, tá? Que eu coloquei aqui. É um elemento de extrínseco. Então eu estou falando de prêmio mesmo, de, sei lá, viagem, TV, grana, né, que bônus e tal. Tem uma parte intrínseca que é uma recompensa também, né? Não deixa de ser uma recompensa, que dá uma satisfação para a galera, mas que está em volta disso tudo aqui que a gente está falando. São elementos que motivam a turma a continuar fazendo o que elas estão fazendo ali dentro da experiência, que é a parte intrínseca mesmo, né? Que é a motivação e tal. Aqui, quando eu falo recompensa, eu estou falando de prêmios, de bônus, a parte material mesmo. Eu fiz questão de explicar um pouco mais isso daqui para ficar claro para você na hora de escolher os elementos que você vai colocar. De novo, você não precisa escolher todos esses elementos. Começa devagar, vai testando e vai de acordo com o perfil que você escolheu ali. Não adianta você colocar tudo isso numa experiência de gamificação, numa estratégia de gamificação, porque você não vai motivar, porque uma coisa, isso é importante também, uma coisa que motiva um perfil, às vezes pode desmotivar o outro perfil também, né? Então se você coloca dinâmicas de competição numa galera que não quer competir, você acaba a motivação dessa turma a pouca motivação que eles tinham ali, a motivação que eles tinham em fazer o que eles tinham para fazer, vai acabar diminuindo. E depois, para recuperar essa motivação, é bem complexo, é bem complicado. Então, não adianta colocar tudo também, né? Mesmo que a sua população seja bem diversa, é melhor você sempre começar com os primeiros elementos ali e ir especificando conforme você vai entendendo o que está funcionando com o seu perfil ou não. E aí a gente vai para uma última etapa, que é na hora de juntar tudo aqui, né? Perfil, métrica, elementos de game, como é que eu faço essa brincadeira toda? Como é que eu faço isso funcionar? Isso daqui é só para mostrar que é bem complexo. É bem complexo na hora que você está fazendo uma experiência muito grande, né, e avançada, mas você não precisa fazer isso tudo aqui. Isso daqui são games designs que eu fiz de projeto, de verdade, isso aqui. Então você começa a trabalhar de uma forma planejada, né, para poder saber o que está funcionando, tanto na sua métrica de negócio, que você está querendo perseguir, quanto na própria gamificação em si, para saber o que está funcionando, né? Pô, a galera está se engajando no que eu estou propondo aqui ou não? Então é importante planejar. E esse é um jeito quando a gente já está mais avançado, quando a gente quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada e tal. Mas para começar, você não precisa começar desse jeito. Você pode começar bem mais simples. E eu vou contar para você como que você pode começar. 3 perguntas, né? Eu vou dar mais 2 perguntas aqui, mas basicamente são três perguntas que você precisa responder e vai usar tudo que a gente falou até agora para responder essas perguntas ali na hora de juntar na sua gamificação ali. Primeira, quanto tempo vai durar a sua gamificação? Quanto tempo você quer que ela dure? É importante. Ou quanto tempo você vai planejar a sua estratégia de gamificação? O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu começar a dar pontos para a galera sem saber quantos pontos eles vão ganhar lá no final, né? Então eu preciso desse tempo. 6 meses? 1 ano? Depende aí da sua motivação, da sua vontade de testar ali. Depende ali da sua pressa em testar, né, a gamificação. Mas eu recomendo ali 6 meses, no mínimo, né? Fazer um planejamento de 6 meses no mínimo. Então vamos começar com 6 meses. Legal. Eu vou pegar essa métrica que eu defini lá atrás de negócio, entender, já sei quem são as minhas pessoas, pegar aqueles elementos que vão motivar o perfil que eu encontrei ali e vou planejar isso. Eu quero saber como é que isso vai e vou medir isso, né, em 6 meses. Daqui 6 meses eu vou saber se isso deu certo ou não. Óbvio que você vai acompanhando isso ao longo do caminho. Mas depois de 6 meses eu vou saber, eu vou atingir determinada meta ali. A outra perguntinha dentro da sua estratégia para você começar a gamificação é: legal, eu já sei qual é a minha métrica de negócio que eu vou atacar. Então, quais são as ações que vão fazer esse meu ponteiro se mexer, né? Escolhi ali que eu vou melhorar, eu vou aumentar em 10% o meu volume de ligações para gerar lead. Então essa é a minha métrica. Quais são as ações que eu preciso fazer para a galera começar a ligar mais para lead, né? Será que é fazer a turma pesquisar mais o mercado, comprar mais listas? Não sei.
né? Então você começa vai depender da sua operação ali, você vai identificar quais são essas ações que vão fazer com que o seu ponteiro se mexa ali, né? Com a sua estratégia, dentro da sua estratégia da métrica ali. E aí você vai pontuar essas ações. De novo, não precisa ser nada muito complexo, pode ser 2, 3, 5 ações que você vai definir ali. Eu fiz um game design que tinha 3 ações só que estão pontuando. Então são 3 ações que vão pontuar para atingir uma determinada métrica ali que a gente quer alcançar. A primeira ação vai valer tantos pontos, vai valer, sei lá, 5 pontos, uma ligação vai valer 10 pontos e conseguir colocar 100 nomes no CRM vai valer 50 pontos. Não sei, estou chutando aqui, mas você vai, dentro da sua operação, vai enxergar quais são essas ações e vai dar pontos para cada uma dessas ações. Quantos pontos, Marcel? Você que escolhe ali. Um bom jeito é olhar qual é a importância dessa ação na sua métrica, na hora de evoluir a sua métrica ali. Né? Então, se uma ação é mais importante, você vai dar mais pontos. 10, 15 vezes mais pontos que uma ação menos importante. Porque depois, com quanto tempo a gente vai durar, é que a gente vai definir ali qual é o máximo de pontos que vai ser possível ganhar dentro dessa minha gamificação. Você tem um horizonte de tempo ali. Você já definiu quais são as ações e quantos pontos vão valer cada uma dessas ações. O que você vai fazer agora é ver qual é a frequência, né? Qual a frequência ideal dessas ações. Se você tiver um baseline, né? Se você tiver uma medida inicial ali, se você tiver um histórico dessas ações, é legal, porque daí você vai conseguir comparar mais rápido. Mas se você não tiver, você vai estimar quantas ações dessas vão ocorrer por pessoa dentro da sua estratégia de gamificação. Um atendente vai conseguir ligar quantas vezes por dia para um cliente. Então, com isso, você vai saber quantos pontos, qual é o máximo de pontos que esse atendente vai conseguir acumular no final do período que você determinou de 6 meses ali. Então, ele vai conseguir, Marcel, ele vai conseguir acumular ali 10 mil pontos nesses 6 meses. E a partir disso que você vai começar a traçar toda a parte de conquistas, né, de níveis que você tenha ali dentro da sua estratégia de gamificação, e aí você consegue ir acompanhando melhor isso. Né, quais serão as conquistas que você vai distribuir ali. E aí as conquistas podem ser desde, né, uma ação é ligar para cliente, ligou 10 vezes para um cliente, destrava um troféuzinho ali, né? E aí você consegue dar mais pontos para ele também. E isso vai impactar no número máximo de pontos que ele vai conseguir ganhar lá. Por que é importante, né? Deixa eu só passar outra questão ali. Aí você vai definir as recompensas também, né? Com quantos pontos você vai conseguir distribuir as recompensas e tudo mais. É um trabalho bem de Excel mesmo até, né? De planilhar isso. De ver quantos pontos vai ter cada pessoa. Ao longo de um mês ele conseguiu acumular quantos pontos, eu consigo dar no segundo mês, travar 2, 3 troféus aqui para essa galera e dar mais um tanto de pontos, e aí eu consigo dar uma recompensa para essa galera, material, de repente, sei lá, ou brinde mesmo, boné, qualquer coisa assim, né? Ou grana, né, também, dependendo do perfil que você escolheu ali. Se é uma galera que valoriza a grana, vou dar grana também para essa turma. Né? Aí, a partir no 4º mês ali da minha estratégia, eles estão com 8 mil pontos, então eu já sei que eu posso destravar mais 2, 3 conquistas aqui, dar mais alguma recompensa. Enfim, você consegue ter esse horizonte, essa linha do tempo para poder saber se no segundo mês, de novo, é importante porque isso. No segundo mês da sua estratégia, ou na primeira semana, ou na segunda semana de implantação, né, de teste da sua estratégia de gamificação, você vai saber que o atendente tinha que estar com 1000 pontos e vai ter atendente com 100 pontos. Falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo com esse atendente? Ele não está ligando? Ele está desmotivado? Vou lá conversar com ele. Converse com as pessoas. Vou lá conversar com ele, ver, entender um pouco o que está acontecendo ali. Ou não. Pô, era para ter 1000 pontos, tem um camarada ali que está com 5 mil pontos. O que ele fez de errado? É importante esse planejamento para saber aonde está esse furo. Para você descobrir esse furo, não depois de 6 meses, mas já no segundo mês, na segunda semana ali, na terceira semana
testando a sua estratégia de gamificação, para saber onde está esse furo de game design mesmo. E aí você consegue ir ajustando aos poucos essa estratégia e descobrindo coisas que estão motivando essa turma a fazer, né, a disparar na frente, ou descobrindo também os obstáculos, o que está fazendo essa turma ficar parada, não está conseguindo os pontos ali. Então é importante mesmo ter esse planejamento. Não precisa ser complexo, pode ser numa planilha simples de Excel ali. Para terminar, é importante essas 3 palavrinhas sempre quando você está implantando a gamificação aí na sua empresa. Testa, mede, ajusta. Todo dia, toda semana, o mais frequente que você conseguir fazer isso dentro da sua estratégia. Porque nem sempre o que a gente coloca ou planeja, mesmo que a gente entenda bem o público ali e tente colocar uma estratégia de gamificação ali para aquela galera toda planejada, em algum momento aquilo vai furar, vai ter algum problema, algum imprevisto no meio do caminho. Teve uma operação que a gente fez dentro de uma equipe de uma grande empresa e tal, que a gente viu que uma das atividades que a gente tinha previsto que elas iriam ser feitas, né, a história do planejamento. A gente previu que aquela atividade seria feita 2, 3 vezes por dia, num curto espaço de tempo, em coisa de 2 semanas, a gente viu que uma das pessoas na operação estava realizando aquela atividade 50, 60 vezes por dia. A gente foi ver lá, ela achou um jeito de fazer aquela atividade várias vezes, mas são coisas que você não prevê na hora que está planejando, né? E não adianta, e óbvio, né, tá dentro da regra. Se está dentro da regra, não adianta você punir o jogador, não adianta você punir a pessoa que descobriu um jeito de ganhar mais pontos ali dentro da experiência que você propôs. E é por isso que é importante testar, medir, ajustar, e aí quando a gente viu que isso estava acontecendo, a gente ajustou o game design e conseguiu voltar, né, a curva ali de evolução para um patamar normal, que é para onde a gente queria que se encaminhasse ali depois de um ano de planejamento ali de game design. Então é isso, espero que tenha conseguido ser claro aqui. A ideia é que você comece para ir evoluindo a sua estratégia ao longo do tempo ali e deixando essa estratégia mais complexa e mais engajante, mais até envolvente para a turma, né? Quanto mais você vai conhecendo a galera ali, conversando com a turma, você vai descobrindo coisas que podem fazer com que a galera se envolva mais na gamificação, na estratégia que você montou ali. E eu fico por aqui. Até mais!